Fala galera! E aí pessoal, beleza? Tranquilo? O canal Magel hoje vai falar sobre a Organização das Nações Unidas. Você acha que a ONU é de esquerda? Será que existe o tão falado globalismo? Se liga aí. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike, isso é muito importante para nós como resposta ao nosso trabalho, não é isso, Lobão? Isso mesmo, né? E também não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e de deixar algum comentário aqui sobre alguma dúvida, informação ou sugestão. Isso é muito importante para nós. Então, pessoal, mas o que é a Organização das Nações Unidas? Para que ela serve? Ela tem alguma função no mundo? É uma organização de direita? É uma organização de esquerda? O que é a ONU? A ONU é uma organização formada por atualmente 193 países e que foi criada no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. A ideia básica seria o seguinte: vamos organizar os países de maneira que eles possam conversar constantemente e evitar que haja novos confrontos ou uma nova guerra mundial. Vale ressaltar que quando acabou a Primeira Guerra Mundial foi feita uma organização parecida, chamada Liga das Nações, porém ela fracassou porque ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Nessa Liga das Nações, por exemplo, os Estados Unidos não faziam parte, desse grupo. A ONU ela foi formada logo após, ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando emergiram duas potências, professor? Os Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e a ex-União Soviética, líder do bloco socialista. Ela foi criada numa conferência chamada Conferência de São Francisco e tem como base tentar evitar futuros conflitos armados, já que a Segunda Guerra Mundial, o término da Segunda Guerra Mundial foi com o lançamento das duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ela foi feita em São Francisco, e São Francisco ele está aí de maneira equidistante com os países do Oriente, China e Japão, e também com a Europa. Porém, a sua sede definitiva foi construída em Nova York. Então a ONU, essa organização, ela foi criada com essa finalidade. E para isso ela também criou algumas outras organizações. Então, por exemplo, o FMI, Fundo Monetário Internacional, a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Você vai ter o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, também chamado de Acnur. A Unicef, que tenta proteger as crianças do mundo inteiro, A OMS, entre outras instituições que vão resolver sobre vários problemas geopolíticos. Temos também aquela reunião anual feita pela Assembleia Geral, da qual historicamente o Brasil sempre abre ela. Quando a Dilma Rousseff se tornou presidente do Brasil, ela se tornou a primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral da ONU. Realmente acontece no segundo semestre. E nós temos aí o chamado Conselho de Segurança da ONU, que é aquele órgão que vai tentar resolver problemas em relação a questões geopolíticas e evitar novas guerras. Então, o Conselho de Segurança talvez seja um dos principais órgãos. Ele é composto por 15 países, dos quais 10 são temporários e 5 são definitivos com poder de veto, professor? Isso, Então esses rotativos aí, eles são cotas por continentes, por regiões, ficam de 2 em 2 anos, Então a América do Sul tem sempre um país, vai alternando Brasil, Argentina, Chile, a África também tem, a Europa também tem. Esses 10 têm um poder só de voto, eles escolhem, eles decidem votando sobre algumas coisas. Porém, os outros 5, que são 5 permanentes, que são os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, eles têm um poder especial chamado poder de veto. Isso quer dizer que para algo passar no Conselho de Segurança, primeiro esses 5 têm que combinar juntos. Eles têm que concordar juntos. E depois, só depois disso, outros 3 dos 10 lá para poder fazer a maioria simples, que é 8 contra 7. Então a gente tem o quê? Na verdade, no fundo ele fica como um poder moderador, havia aqui no Brasil, Então os 5 países têm que votar juntos para uma decisão ser colocada pela ONU. Mas a coisa não é tão simples, não é tão maravilha assim, porque constantemente
eles mesmos estão desrespeitando a regra que eles criaram. No caso, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem autorização dos outros 3 países, a França, a Rússia e a China. Isso mesmo, né? Durante muito tempo, né, esses 5 eles se reuniram em conjunto para decidir alguma coisa. Porém, em 2003, como o Rocha falou, houve um precedente porque o Conselho de Segurança vetou a invasão do Iraque, mesmo assim George W. Bush invadiu, né, desrespeitando a ONU. Porém, é lógico, né, os Estados Unidos têm um grande poderio militar, uma grande força bélica, né, e se achou no direito, logo após o 11 de setembro, de agir de forma unilateral. E como você colocou, abriu precedente para qualquer outra potência agir da mesma maneira, né? Como, por exemplo, a Rússia que invadiu a Crimeia, né? No caso, a China do Tibete também, né? Não Isso aceita mesmo. opinião estrangeira em relação à ocupação do Tibete nos anos 50 e até hoje está... Inclusive, até a China, quando foi entrar na ONU, ela deu uma exigência: só entra na ONU se Taiwan sair. Porque Taiwan, para mim, não existe. Taiwan é uma província rebelde, né, e eu quero reanexar no futuro próximo, então eu só vou participar se Taiwan sair, né, e dito e feito, né, então a China entrou, Taiwan foi expulso, porque há um problema geopolítico aí entre, né, durante a Revolução Comunista na China, os socialistas ficaram tomando conta da parte continental e essa ilha foram para o lado dos capitalistas. Isso. Olha, para entrar na ONU, um país precisa, para ser aceito na ONU, ele precisa respeitar algumas coisas básicas. A primeira é o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, os países que não têm armas nucleares prometem não construí-las, ou se construí-las com a aceitação e o aval do Conselho de Segurança Mundial da ONU. Isso, né? O clube da bomba nuclear ele é bastante restrito, formado aí por alguns países, né? Estados Unidos, Rússia, Israel, você tem a questão da Índia Caxemira, né? Coreia do Norte agora que também tem tudo. E aí vetou-se para que outros países, né, tentem essa tecnologia, porque é lógico, né, que essa tecnologia ela pode levar ao fim da humanidade se vários países como o Japão entrarem em conflito. Outro precedente a gente tem para ser aceito na ONU é o país prometer respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É lógico que a gente sabe que muitos países ficam mais na promessa, mas eles são suscetíveis de uma pressão da ONU caso violem ela, né? Violem. E podem sofrer sanções da ONU. Isso, podem sofrer sanções da ONU. Então, a gente vai observar aqui, direitos humanos está muito mais para uma questão de liberdade, de liberalismo do que comunismo, né, professor? Com certeza, né? Mas infelizmente esse conceito é distorcido no Brasil e as pessoas usam isso como se fosse para poder salvar bandido, né? O que não é verdade. O que eu posso acreditar então? A ONU é uma organização criada principalmente pelos Estados Unidos e ela é composta pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então tem uma questão anacrônica aí muito grande, né? Há uma grande polêmica aí porque está fora de tempo, anacrônica, fora de tempo. Porque outros países aí, por exemplo, hoje muito fortes como a Alemanha, como o Japão, não fazem parte do Conselho de Segurança. Então há uma tentativa de mudar algumas coisas da ONU, porque ela está vivendo ainda um período de início de Guerra Fria. E esse foi bom você ter tocado nesse assunto. Desde os anos 90, ou seja, desde o fim da velha ordem mundial, que surgiu essa expectativa de aceitar mais países no Conselho de Segurança Mundial. E se isso um dia acontecer, com certeza a Alemanha e Japão terão uma vaga. Uma outra vaga ficou aí muito tempo na disputa entre Brasil, Índia, Austrália, e por isso que a gente vai entender um pouco da política externa do Brasil, que começa lá em FHC, influenciando, emprestando dinheiro para países da África, adotando países do continente sul-americano, para mostrar que nós somos capazes de ter influência para herdar uma cadeira nesse Conselho de Segurança. Inclusive até o Brasil participou da MINUSTAH, né? A MINUSTAH é a missão das Nações Unidas para o Haiti, né? Liderando aí as frentes, né? As tropas da ONU. Ficamos mais de 10 anos no Haiti, né? Isso mesmo, né? Então o Brasil tem essa aspiração aí de ter cada vez mais influência na ONU, né? As teorias da conspiração atuais falam que a ONU é um órgão maligno, criado por bilionários e que querem influenciar o mundo todo, é o chamado globalismo, e que os países não devem dar opinião à ONU. Esse isolamento aí, essa
falta de diálogo, essa falta de junção dos países do mundo me leva a um medo muito grande, porque a ONU ela veio justamente para isso, para tentar evitar que países cresçam militarmente de maneira a parte aí e pudesse depois invadir outros. E aí quando você vê alguns países, algumas pessoas que não respeitam a ONU e acham que ela faz mais mal do que bem, eu tenho muito medo, porque isso caminha aí para uma situação sombria no futuro. Se está ruim com a ONU, seria muito pior sem ela, né, professor? Com certeza muito pior. Muito pior. Pois a ONU ela luta por essa paz mundial, é certo que a gente entende também que é uma pax, meio pax romana, né, de acordo com os interesses dos 5 que são dominantes ali. Por isso, muitas vezes a ONU não pronuncia, não fala nada, não age com relação a muitos conflitos na África ou em outros países que não têm geopolítica importante, que não têm recursos minerais importantes, deixam a Deus dará. Mas aí a gente tem muitas organizações humanistas e ambientais da ONU também, que estão aí lutando dia a dia por um mundo melhor. Isso mesmo, né? Então esse foi um vídeo do canal Mais Geo, onde a gente falou um pouquinho sobre a ONU, sobre a sua importância. Espero que tenham gostado, né? E depois nós vamos fazer mais vídeos sobre geopolítica mundial. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Muito obrigado a todos. Nos acompanhem nas redes sociais, nos sigam nos nossos canais, no nosso canal, no Instagram, no Facebook. Você sabe que aqui você tem lista de exercícios, você tem mapa mental, porque aqui é Mais Geo. Até mais, Geo. Valeu, pessoal.